figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são divididas em 5 tipos. Então, vamos lá. Figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilos, ou seja, são recursos usados para dar uma maior ênfase à comunicação, à leitura, tornando ela mais bonita. Vamos às suas classificações. Figuras de palavras ou semânticas. Essas figuras de palavras, elas estão associadas ao significado das palavras. Por exemplo, metáfora, metonímia, catacrese, comparação, sinestesia e perífrase. Calma que nós vamos ver uma por uma, tá bom? Figuras de pensamento é outra classificação das figuras de linguagem. Figuras de pensamento, o próprio nome já diz, trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. Então, são elas: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofo. Nomes bem estranhos, né? São e outras figuras de sintaxe ou figuras de construção. Essas figuras de linguagem, ela interfere na estrutura gramatical da frase, tá bom? Então, ela faz parte da construção ali da frase. Elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Esses são os exemplos de figuras de sintaxe ou de construção. Figuras de som ou de harmonia estão associados à sonoridade das palavras. Por exemplo, aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. Não se preocupe com esses nomes. Vamos estudá-los um a um. Eu disse no início que são 5, são 4, viu, pessoal? Eu me confundi. Essa semana a gente vai ficar com figuras de palavras. Vou explicar para vocês uma por uma dos exemplos dados sobre figuras de palavras. Mas nós só vamos trabalhar com 3, tá bom? Eu vou passar tudo para vocês, mas as atividades de vocês vai girar em torno de 3 somente, tá? Primeira é a metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, nós temos a figura de palavra chamada comparação. Então, a metáfora é uma espécie de comparação, só que tem uma pequena diferença entre metáfora e a figura de palavra comparação, tá bom? Então, olha só, o exemplo: a vida é uma nuvem que voa, né? É como se ela fosse uma nuvem. Então, nós estamos comparando a vida a uma nuvem. Só que não aparece o termo como, tá bom? Então, a vida é uma nuvem que voa, olha só, ela mexe aí com o significado da palavra, ou seja, quer dizer que a vida, ela é passageira, ela passa muito rápido. A metonímia. Metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo, o autor pela obra. Ou seja, quando eu vou me referir a alguma coisa, eu me refiro pela marca, pelo autor, né? Por exemplo, e vocês vão me questionar bastante, que sempre há essa polêmica, quando a gente fala assim, ó, vou comprar um cotonete. Vocês pedem para o filho, para o irmão, alguma pessoa pegar um cotonete. Vocês sabiam que esse não é o nome? Cotonete é uma marca registrada da Johnson & Johnson. Na verdade, vocês vão pegar uma haste flexível. Esse é o nome. Cotonete é apenas uma marca, mas nós acabamos aí por incorporar no nosso vocabulário que cotonete é aquele negocinho que a gente usa para limpar o ouvido, para enxugar o ouvido, essas coisas, não é isso? Mas o certo é hastes flexíveis. Não fiquem na dúvida, vai lá na caixinha de cotonete que vocês têm na sua casa, vai estar escrito hastes flexíveis. Esse é o produto, tá bom?
Então, o exemplo que eu trago aí para vocês, costumava ler Shakespeare. A gente não lê uma pessoa, né? A gente não lê o Shakespeare, a gente lê as obras de Shakespeare, entendeu? Então aí a gente troca aí o autor pela obra, né? Então quando eu estou lendo um Romeu e Julieta, um Otelo, eu estou lendo a obra de Shakespeare. Eu não estou lendo Shakespeare, mas a gente fala, costumava ler Shakespeare. Gosto de ler Machado de Assis. Eu não vou ler o Machado, né? Não vou ler o Machado de Assis. Eu vou ler as obras do Machado de Assis. Então, metonímia é quando a gente troca, né, o produto, a marca, a gente considera aí a obra, não considera o autor, então a gente troca o autor pela obra, o produto pelo que foi consagrado, por exemplo. Bombril. Pega um Bombril para mim. O que é Bombril? Não é Bombril. Bombril é a marca, não é isso? Eu vou pegar o quê? Uma esponja de aço. Entenderam? Isso é metonímia. Então, é quando a gente troca aí o nome pelo produto ou o autor pela obra. Catacrese. Nome, né? A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica, tá bom? Então, quando eu falo assim, estou com dor na batata da perna, eu estou usando uma catacrese, mas na verdade eu não tenho dor na batata da perna. A batata da perna tem um nome, panturrilha, não é isso? Cabeça de cebola, cabeça de alho, não é isso, né? Não tem a cabeça, a cebola não tem cabeça, o alho não tem cabeça. Entenderam? Então, catacrese é quando a gente usa uma palavra, usa impropriamente uma palavra, porque não existe outra palavra que a especifique. Por exemplo, as pernas da cadeira. Pernas é a gente que tem, não a cadeira, mas não tem outro termo para chamar ali a perna da cadeira, não é isso? Exemplo: embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Embarcar, entrar num barco. Mas como não tem um termo específico para entrar no avião, nós usamos embarcar. Embarcar no avião. Então, embarcar é o termo utilizado. Então, quando eu não encontro uma palavra que substitui, né, eu estou usando uma catacrese. Por exemplo, a asa da xícara. A xícara tem asa, ela vai voar? Não vai. Mas não tem outro termo para eu chamar aquele espacinho onde eu seguro a xícara. O bico do bule. Não tem jeito, não é isso? Não tem um outro termo, certo? Então, catacrese é quando eu uso essas expressões, porque não existe outro termo que represente. Então, a gente usa muito a catacrese, a gente usa muito metonímia, a gente usa muita metáfora. E são essas três que a gente vai trabalhar esta semana. Mas, vou passar para vocês todas elas, tá bom? A comparação, que eu disse antes. Comparação é comparar ideias. Só que ela é diferente da metáfora. Na metáfora, essa comparação, ela não está explícita, ela está implícita. Quando a gente disse ali, a vida é uma nuvem, não é isso? Então, eu estou comparando a vida a uma nuvem, está ali implícito, escondido ali, eu tenho que descobrir essa comparação. Já na figura comparação, ele já está explícito. Por quê? Porque aparece termos como tal qual, tal como, assim e outros termos. Então, quando aparecem esses termos, como, tal qual, tal como, assim, eu estou comparando, e então eu estou comparando explicitamente, está bem claro ali, já diferente da metáfora, que a metáfora não aparece esses termos, tá bom? Então, a diferença de comparação e metáfora é que na metáfora não aparecem esses termos aí. E a comparação sempre vai aparecer como, tal qual, tal como, assim e outros. Então, esses termos aparecem no enunciado, constituindo uma comparação explícita. Exemplo: esperto como uma raposa. Não é isso? A raposa ela é conhecida por sua característica de um animal traiçoeiro. Então, eu estou comparando alguém, né? Ou um animal, que ser outro animal, com uma raposa, que ele é esperto como a raposa, não é isso? Ou seja, ele é traiçoeiro como
uma raposa. Então, apareceu o termo como. Então, eu tenho uma comparação, tá bom? A sinestesia, esse nome é estranho, sinestesia, ele está associado aos nossos órgãos de sentidos, não é? Nós temos aí 5 órgãos de sentido, não é isso? Tato, paladar, audição, né? Então, exemplo, amargo som da sua voz. Então, amargo quer dizer uma palavra dura, não é? A pessoa respondeu a outra com amargura, quer dizer, amargura faz parte do quê? Do paladar, né? Então, amargo som da sua voz quer dizer que você falou de uma forma tão dura, tão amarga comigo, entenderam? Note que o termo amargo está associado ao paladar, enquanto o som está associado ao quê? À audição, tá bom? Então, sinestesia está ligado aos 5 sentidos. Quando eu falo alguma coisa, né, me relacionando aos sentidos ali. São palavras, figuras de palavras. Então, ela trabalha com o sentido das palavras. E o último que nós temos é a autonomásia ou perífrase. Lá no começo eu usei perífrase, porque é o termo mais usado. Então, autonomásia ou perífrase é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Ela parece um pouco com a metonímia, tá bom? A cidade da Garoa é o centro financeiro do país. Então, quem é a cidade da Garoa? São Paulo. Então, essa cidade tem um nome. Lembra quando eu falei para vocês da batata da perna? A batata da perna tem um nome, panturrilha, certo? Então, quando eu uso, se há um termo específico para aquilo, não é metonímia, é perífrase. A cidade da Garoa é o centro financeiro do país, ou seja, São Paulo é o centro financeiro do país. Tem um nome que identifique, mas eu uso um outro termo que chame a atenção. Um exemplo, Morrinhos, né? Conhecido como a cidade dos pomares. Não é isso, pessoal? Então, se alguém pergunta onde você mora, eu moro na cidade dos pomares. Ou seja, eu moro em Morrinhos. Então, eu uso um termo ali que está se referindo àquele, mas a cidade dos pomares tem um nome que é Morrinhos. Cidade da Garoa tem um nome, que é São Paulo. A batata da perna tem um nome, que é a panturrilha, tá bom? Então, se não tem um termo, metonímia. Se tem um termo, eu apenas substituir por outro que se refere a ele, é perífrase, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essa semana a gente vai ficar aí com as figuras de palavras. Nas próximas semanas, a gente vai estar vendo as outras figuras de linguagem, tá bom? E vou dar ênfase àquelas que são mais trabalhadas, né? Então, essa semana nós vamos ficar aí com a metáfora, a metonímia e a catacrese, tá? Então, metáfora é quando eu uso a linguagem conotativa, ou seja, eu estou comparando. Lembra quando a gente trabalhou conotativo e denotativo o ano passado, o semestre passado? A gente trabalhou isso, conotativo e denotativo. Denotativo é o real, conotativo é o figurado, não é isso? Aquele rapaz é um gato, aquela moça é uma gata. Então, eu estou comparando ela àquele felino por suas características. Então, eu estou usando uma metáfora. E a metonímia é quando eu troco o nome pelo produto ou o autor pela obra. O exemplo que eu dei para vocês aí, cotonete, não é isso? Pega um Colgate para mim. O que é Colgate? Colgate é a marca. Na verdade, o que você quer é o creme dental para escovar os dentes. Isso é uma metonímia, tá bom? E a catacrese. Catacrese é quando eu uso ali uma palavra que não existe outra para representá-la. Por exemplo, bico do bule, asa da xícara, cabeça de cebola, entenderam? Então, essa semana nós vamos trabalhar, a atividade de vocês é sobre essas 3 figuras, metáfora, metonímia e catacrese. Tá bom, pessoal? Bom trabalho e tô no plantão aí. Tudo que precisar, pode me chamar que eu estou à disposição. Beijos, até mais.